esse tema no status aí do seu WhatsApp, pode ficar à vontade. O Senhor nos conhece mesmo antes de nós nos encontrarmos com Ele. Esse texto aqui que nós temos lido, ele se trata da história de um homem chamado de Zaqueu. A Bíblia nos informa que Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos, o chefe dos cobradores de imposto. Era um homem que morava em Jericó. Jericó era um centro de comércios para onde viajava muita gente, era um lugar bastante movimentado, e era nesse lugar chamado de Jericó que Zaqueu morava. Zaqueu, ele tinha um trabalho que o fazia, ou que o tornava bastante conhecido naquela cidade. Era um homem que a Bíblia destaca aqui no texto, que tinha riqueza. A Bíblia ela faz questão de destacar que Zaqueu era um homem rico. Mas de acordo aqui com a narrativa bíblica, nós podemos entender que Zaqueu não era um homem feliz, não era um homem realizado. Mesmo ele sendo um homem rico, mas não era alguém feliz. Zaqueu estava passando por um problema muito grande. Nós entendemos aqui, pela narrativa bíblica, que Zaqueu era judeu. E pelo fato dele ser judeu, era por isso que ele estava passando por um grande problema. Por quê? Porque para ser um cobrador de imposto, ou chefe dos cobradores de imposto naquela época, deveria trabalhar para o Império Romano. Então Zaqueu, sendo um judeu, a partir do momento que ele aceitou trabalhar para os romanos, para os outros judeus era como que ele estivesse traindo a confiança dos judeus. Era como que ele estivesse entrando em acordo com o Império Romano a favor do sofrimento dos judeus. E por causa disso, Zaqueu, ele sofria bastante. Muitos o chamavam de traidor, de ladrão, de roubador. Então ele sofria muito. Mas Zaqueu, ele soube que Jesus Cristo havia entrado em Jericó. Isso alegrou bastante o coração daquele homem. E nós sabemos que por onde Jesus Cristo passava, ele andava acompanhado por uma grande multidão. E a Bíblia diz que Zaqueu não perdeu tempo. Quando ele soube que Jesus estava andando na cidade de Jericó, ele correu ao encontro do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o desejo de Zaqueu era ver o Senhor Jesus. Mas quando ele sai em direção à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, ele se encontra com algumas barreiras, alguns obstáculos, algumas dificuldades que estavam impedindo dele realizar o seu sonho, ou realizar a sua grande vontade de ver quem era o Senhor Jesus. A primeira barreira com a qual ele se encontrou é porque Jesus, ele estava cercado por uma grande multidão. E a Bíblia nos diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Quem sabe Zaqueu era um anão. A Bíblia nos mostra que ele não conseguiu ver o Senhor Jesus Cristo pelo simples fato de ser alguém de pequena estatura. Mas ele não desistiu diante desta barreira. Ele, sabendo que a multidão estava caminhando em direção a um determinado lugar, ele teve a ideia de correr na frente e esperar a multidão lá na frente. A Bíblia diz que ele, avistando uma figueira brava, ele decidiu subir naquela figueira. Ele ficou em cima daquele pé de árvore, esperando Jesus passar, para ele poder ver quem era o Senhor Jesus Cristo. Se lembre que eu estou pregando a respeito do tema, o Senhor nos conhece mesmo antes de nós nos encontrarmos com Ele. A Bíblia nos diz que, enquanto Zaqueu estava em cima do pé de árvore, em cima daquela figueira brava, esperando o Senhor Jesus Cristo passar,
e ele agora vai se deparar com a outra dificuldade, porque era muita gente que estava passando, ele nunca tinha visto Jesus, ele não sabia ali distinguir quem era o Senhor Jesus Cristo no meio de tanta gente. Mas para surpresa de Zaqueu, a Bíblia diz que de repente Jesus o chama pelo seu nome, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Que maravilha, meus queridos e amados irmãos. Não foi preciso ninguém dizer para o Senhor Jesus Cristo que o nome daquele homem que estava em cima da árvore era Zaqueu. Não foi preciso ninguém apontar: olha, Senhor, aquele homem deseja te ver. Não, Zaqueu foi surpreendido, sendo chamado pelo próprio nome, pelo Senhor Jesus Cristo. Então, isto nos faz entender que o Senhor nos conhece mesmo antes de nós nos encontrarmos com Ele. Portanto, meu querido amigo, tranquilize o teu coração diante das dificuldades que você tem enfrentado, diante destas calamidades que tem, quem sabe, causado preocupação no seu coração. Saiba, Jesus Cristo te conhece. Jesus Cristo, ele sabe de tudo que se passa na tua vida. Glória a Deus aqui pelo fundo musical aqui produzido pelo Jonatas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido amigo, saiba, Jesus te conhece. Mesmo sem ser preciso você querer se apresentar para Ele, mesmo sem ser preciso você querer dizer para Ele alguma coisa, Ele já sabe de tudo que se passa na tua vida. Eu quero citar aqui mais um texto. Eu estava de plano aqui citar mais 2 textos, mas eu vou citar apenas mais um texto para nós concluirmos aqui esta palavra. O outro texto que eu quero citar, que vai nos confirmar ainda mais que o Senhor nos conhece mesmo antes de nós nos encontrarmos com Ele, é o texto que se encontra lá no livro de João, no capítulo de número 1, lá pelo versículo 43. A Bíblia vai nos mostrar aqui nesse texto que Jesus, ele está chamando os seus primeiros seguidores, os seus primeiros discípulos. E a Bíblia diz que nesse chamamento que o Senhor Jesus Cristo está fazendo, ele chama um homem por nome Filipe. E a Bíblia diz que diante desta chamada de Filipe para passar a seguir ao Senhor Jesus Cristo, Filipe, ele fica muito satisfeito, ele fica bastante alegre, ele fica feliz